Jesus censura os escribas e os fariseus e faz uma lamentação sobre Jerusalém. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nesta série, nós estamos estudando o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele é formado por 28 capítulos. Com este vídeo, nós vamos concluir 23 capítulos. Já estamos indo para o final do Evangelho de Mateus. E todos os capítulos estudados até agora estão disponíveis para você aí no playlist. Mateus capítulo por capítulo. Este capítulo é formado por 39 versículos e dividido em duas partes. Vamos ver? Mateus capítulo 23 é formado por 39 versículos e é dividido em duas partes. A primeira parte começa no versículo 1 e vai até o 36. Tema: Jesus censura os escribas e os fariseus. A segunda parte do 37 até o 39, que é o último versículo. Tema: o lamento sobre Jerusalém. Um detalhe, todos os slides que eu apresento durante os vídeos ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Agora vamos para a nossa informação geográfica deste capítulo 23. Este mapa nós já conhecemos, o mapa da região de Canaã, região que Jesus exerceu seu ministério. A região de Canaã tem uma superfície de 26 mil quilômetros quadrados. É um pouquinho maior que o estado de Sergipe e um pouco menor que o estado de Alagoas. A população na época de Jesus era de aproximadamente 600 mil pessoas. E este é o mapa da cidade de Jerusalém, que também nós já estudamos. Nós temos aqui o templo, o Monte das Oliveiras, Betfagé, Betânia, onde habitavam Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. A distância de Betânia a Jerusalém é de aproximadamente 6 quilômetros. A população na época de Jesus da cidade de Jerusalém era de mais ou menos 30 mil pessoas. Agora, em tempo de festa, esse número chegava a mais ou menos 150 mil pessoas ou até ultrapassava. Recapitulando a primeira parte, do versículo número 1 até o 36, o tema: Jesus censura os escribas e os fariseus. Vamos começar nosso estudo lendo os dois primeiros versículos. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Como nós já vimos em versículos anteriores, os discípulos, uma multidão, todos acompanham Jesus. E ele está falando dos fariseus. E quem eram os fariseus? Um grupo de religiosos, pessoas piedosas, que queriam preservar os ensinamentos de Moisés, o Pentateuco. E os escribas? Os escribas eram os copistas, os estudiosos, que conheciam com profundidade a lei e eles interpretavam a lei. Agora, um detalhe importante: nem todo escriba era fariseu e nem todo fariseu era escriba. Um outro detalhe é que os fariseus também viviam no meio do povo, da população mais simples, mais humilde. E estar sentado na cadeira de Moisés significa que eles estavam dando continuidade naquilo que Moisés ensinou. Seria como um professor universitário que tem uma cadeira numa universidade. Essa é a ideia. Era um trabalho muito importante, mas vamos observar a continuidade para entender o que estava acontecendo com esses escribas, com estes fariseus.
Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Observe que Jesus não era contra o ensino dos fariseus, dos escribas. Ocorre que eles ensinavam, mas não obedeciam. As obras dos escribas e dos fariseus não estavam correspondendo com o que eles ensinavam. É importante também notar que este momento é um momento de transição. Jesus está implantando a igreja, ele não concluiu ainda a obra. Por isso que Jesus fala que eles devem obedecer o judaísmo que ensinavam os escribas e os fariseus. Esse detalhe é muito importante. Vamos em frente. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E de novo, eles tentam impor, colocar sobre o povo mais simples, mais humilde este fardo pesado, mas eles não obedecem o que eles ensinam. Eles não colocam em prática os seus próprios ensinamentos. É sobre isto que Jesus está falando, o texto é claro. Vamos em frente. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Esses filactérios que Jesus cita no texto é uma caixinha pequena que eles colocavam ali textos bíblicos, eles utilizavam no braço esquerdo e também na testa. Veja que a pessoa usando esses filactérios, ela se destaca no meio de outras pessoas. E as franjas dos vestidos, das túnicas também, eles faziam de forma para causar um destaque, para mostrar que eles eram diferentes. Gostavam também de ser chamados de mestres, de doutores, de ensinadores, de procurar um lugar de destaque nas sinagogas, no templo, mas tudo com o objetivo de apenas aparecer, de se destacar. Observe. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Perceba que na igreja nós só temos um mestre. Quem é o mestre da igreja? É o próprio Deus, é Jesus nosso Senhor. Hoje a igreja é conduzida pela pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Está lembrado da doutrina da Santíssima Trindade? Nós cremos em um único Deus, mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus retornou para o Pai, ele disse que não nos deixaria órfãos, que não deixaria a sua igreja órfã. Então ele enviou a pessoa do Espírito Santo. Ele é o mestre da igreja. Precisamos deste guia, desta orientação espiritual na nossa jornada cristã. Mesma coisa, Pai. Pai no sentido espiritual, claro, de quem nos gerou espiritualmente. Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso guia. O Espírito Santo é nosso guia. Jesus não está condenando a formação acadêmica, a formação teológica, não. Não é isso que Jesus está falando. Até porque o conhecimento teológico, o estudo, nos ajuda a melhor entender as Escrituras, mas é apenas uma ferramenta de suporte, didática. A verdadeira orientação precisa ser do céu, precisa ser do Espírito Santo. A igreja nunca deve se esquecer disto. Quando a igreja esquece que a orientação precisa ser espiritual, ela deixa de cumprir o seu papel, ela não tem mais utilidade, torna-se o culto em uma reunião filosófica, reunião de apenas conhecimento humano. É sobre isto que o texto está tratando. Vamos em frente. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês.
Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Sempre na aula presencial eu pergunto quem foi o primeiro diácono da igreja. Você sabe quem foi? Foi Jesus nosso Senhor. Diácono significa servo. Ele veio para nos servir e não para ser servido. Então ele deixou o exemplo. Ora, se o próprio Deus veio para nos servir, consegue imaginar a nossa condição quando nós estamos na obra do Senhor? Todos são servos. Não existe diferença para Deus. Quem na igreja ocupa uma posição de pastor, presbítero, não importa, precisa sempre tomar cuidado para não perder a condição de servo, a condição de servir. Quanto mais elevado o grau na hierarquia eclesiástica, mais a pessoa precisa servir. É isto que Jesus está nos ensinando. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Jesus vai usar o termo hipócrita 7 vezes neste capítulo, e sempre acusando os fariseus e os escribas. E o que é hipocrisia? É querer aparecer aquilo que não é. A ideia de um ator. O ator representa uma pessoa, interpreta uma pessoa, mas ele não é aquela pessoa que ele está representando. Essa é a ideia de hipocrisia. A pessoa que vive só de aparência. E Jesus está falando que essas pessoas, elas impedem outras pessoas de acessarem as coisas de Deus. Não entram e impedem que outras pessoas consigam entrar. Infelizmente, nos dias em que estamos vivendo, nós temos visto a hipocrisia na igreja. Claro que nunca podemos generalizar, mas precisamos fazer uma reflexão. Esses ensinos servem também para a igreja, para a liderança, para aqueles que conhecem mais as Escrituras, que estudaram com profundidade a palavra de Deus. Não basta só estudar, precisa também praticar. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Por ter conhecimento religioso mais elevado, por ter formação acadêmica, se julgar doutor, mestre, explora as viúvas, as pessoas mais simples. De novo, nós temos visto isto nos nossos dias, no nosso meio, no meio evangélico. Mas Jesus adverte que estas pessoas que usam estes métodos para tirar dinheiro das pessoas mais simples, estas pessoas terão um julgamento mais severo, sofrerão um juízo mais severo. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito e, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Observe, nós encontramos líderes religiosos que se dizem cristãos, ensinadores, doutores, que o único objetivo é lotar o templo, é conseguir cada vez mais pessoas, prosélitos, tiram de outras denominações, são pescadores de aquário. E quando nós observamos o ensinamento destas pessoas, são cheios de heresias, não são comprometidas com a verdade. O único objetivo é o seu próprio ego, é melhorar a sua situação financeira, é explorar o povo. É sobre isso que o texto está falando. Sempre estou repetindo, não podemos generalizar, mas você sabe do que eu estou falando. Vamos em frente. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro?
E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é o mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. De novo, assim como os escribas e os fariseus estavam mais preocupados com a oferta, hoje não é diferente. Nós encontramos líderes, homens e mulheres, que estão mais preocupadas com os dízimos, com as ofertas, do que com o reino de Deus, com a palavra de Deus, do que com o objetivo das pessoas que trazem as ofertas e os dízimos. As pessoas estão trazendo para o Senhor, mas a liderança está mais preocupada se a pessoa trouxe ou não oferta do que com a vida da pessoa, do que o comprometimento da pessoa com as coisas de Deus. Estão mais preocupadas com o dinheiro do que com o reino de Deus, do que as coisas sagradas, com o Deus do templo. Você sabe do que eu estou falando. Precisamos tomar muito cuidado, precisamos ter muita atenção. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Sobre a questão do dízimo, eu tenho um vídeo aí gravado só sobre o dízimo, ensinando que o dízimo não tem nada a ver com salvação. A salvação é de graça. É verdade que nós temos igrejas que utilizam este método, que ensina este método, um método bom de dizimar. Outras já trabalham apenas com ofertas, mas nunca deve ser por imposição. Eu já vi pregadores usar esse texto para justificar nos dias atuais, na época em que vivemos na graça, que o dízimo é obrigatório. Mas não é isto que Jesus está falando, e precisamos também considerar que Jesus está falando com o seu povo, com o povo judeu. Lembra que eu falei no início da aula, é um período de transição, e a transição já ocorreu. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. E na graça o que prevalece é o amor. Claro que nós sabemos que a obra de Deus precisa de ter recursos financeiros para a manutenção, para sustentar os obreiros, mas nada deve ser feito por imposição. Tudo deve ser feito de forma voluntária, seja dízimo ou seja oferta. E quando Jesus fala que eles coam um mosquito, mas engolem um camelo, naquela época eles colocavam uma tela nos jarros, nos utensílios que continham vinho, por exemplo, para que os insetos não caíssem no vinho. Ficavam por cima daquela tela, e se caíssem eles coavam, como eu disse, com essa tela. Eles tinham todo esse cuidado. Agora veja, eles estavam tendo cuidado com o inseto, mas engoliam um camelo. Ou seja, tomavam cuidado com coisas insignificantes e coisas importantes. Eles estavam deixando, vamos usar o termo, passar batido. Este é o sentido do texto. E hoje não é diferente. No nosso meio nós vemos grupos que ficam cuidando de detalhes da vida das pessoas, questões insignificantes, por exemplo, usos e costumes. Mas as doutrinas fundamentais da nossa fé não estão ensinando. Esta é a reflexão que deve ser feita. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo.
De novo, preocupação com o exterior, com a aparência, mas o interior que deve ser cuidado. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, não é para a nossa carne. Agora, a nossa alma sendo bem alimentada, ela neutraliza os prazeres da carne, os desejos da carne. É isto que o texto está falando. Quando nós somos bem alimentados com a palavra de Deus, automaticamente esta alimentação espiritual proporcionará um comportamento diferente na sociedade, um jeito diferente de agir. Portanto, a mudança deve partir do interior. É isto que o texto está ensinando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Na época de Jesus, eles pintavam com cal a sepultura para que as pessoas percebessem de longe que ali tinha alguém sepultado. E até hoje é assim. Quando nós vamos num cemitério, nós vemos sepulturas muito bem cuidadas, mas interiormente você sabe o que nós encontramos dentro de uma sepultura. E esta era a condição na época dos escribas e dos fariseus. Aquela aparência que nós já vimos nos primeiros versículos era só exterior. Interior, eles estavam imundos, cheios de maldade. Aliás, estavam até preparando, buscando uma forma de condenar Jesus, de matar Jesus. E Jesus sabia disso, porque Jesus conhece o interior, o que estão pensando as pessoas. Vamos em frente. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunhos contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Eles achavam que eram diferentes das gerações anteriores, porque eles sabiam da morte dos profetas causadas pelas gerações anteriores, mas eles estavam tendo o mesmo comportamento e pior ainda, iriam levar Jesus até a crucificação. Eles foram os responsáveis pela crucificação de Jesus. E Jesus, sabendo disto, na sua onisciência, deixa isto bem claro no texto. Vamos em frente. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Eles estavam julgando, condenando as gerações antes deles, mas eles estavam na mesma situação. E como eu disse, pior ainda, estavam tramando a morte de Jesus. E não só tramando, induziram o povo, a multidão, para que pedisse a crucificação de Jesus. Agora vem a pergunta, será que hoje é diferente? Será que ainda existe esse comportamento na igreja? Será que existem pessoas com as características dos fariseus e dos escribas em nosso meio? Fica aí para a sua reflexão. Vamos agora para a segunda e última parte.
segunda parte do versículo 37 até o 39, que é o último versículo. Assunto: o lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Observou a compaixão de Jesus, o amor que Jesus tem pelas pessoas, pela cidade de Jerusalém, por exemplo, a cidade do grande rei. Jesus sabia o que iria acontecer com a cidade, que a cidade seria destruída devido a eles abandonarem Deus. Nós vamos ver mais detalhes sobre o que vai acontecer com a cidade de Jerusalém. Observe que Deus sempre está agindo com misericórdia, sempre dando oportunidade para o arrependimento. Deus enviou muitos profetas, enviou seu filho, mas eles recusaram. E a consequência foi a destruição da cidade, que nós vamos estudar mais na frente. Vamos para a conclusão. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não verão mais até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Esta palavra é uma palavra escatológica. Jesus sabia que estava nos seus últimos dias, é a última semana da vida de Jesus aqui na terra. Ele será crucificado, mas um dia ele voltará e o povo judeu irá dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos ler agora os comentários que estão no rodapé da Bíblia Apologética sobre esse assunto. No versículo 3, onde diz: porque dizem e não fazem. Veja como o grupo Meninos de Deus interpreta esse texto. Afirmam que existe muita hipocrisia nas cerimônias religiosas das igrejas evangélicas. Resposta apologética: os meninos de Deus, a família do amor, são incompatíveis com as Escrituras e não poderiam deixar de ser, pois trazem de volta a prostituição sagrada, forma de culto de algumas religiões pagãs, principalmente nos tempos do Antigo Testamento, que é a abominação aos olhos de Deus. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1:7. Agora o versículo 37, onde diz: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, e tu não quiseste. Vamos verificar como o universalismo interpreta esse texto. Fundamenta-se na onipotência divina para afirmar que não há criatura, homem, que não possa ser restaurada por Deus, porque a bondade e o desejo divinos proporcionam a salvação de todos os homens. Vamos para a resposta apologética, a resposta de defesa. O fato de Deus desejar a salvação de todos os homens não significa que o Senhor obrigará o homem a concordar com o seu desejo. Leaves ensina que por conta do livre-arbítrio existem dois tipos de pessoas: o tipo que diz a Deus, seja feita a tua vontade, e o tipo a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. A mãe pode desejar sucesso profissional e saúde para o filho, mas o filho pode desprezar os desígnios maternos e optar por uma vida criminosa ou por uma morte prematura em decorrência dos vícios. O livre-arbítrio é retratado em vários pontos da Bíblia, como, por exemplo, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e Gálatas, capítulo 6, versículos 8 e 9. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo número 24. Lembrando que este livro, o Evangelho segundo escreveu Mateus, é formado por 28 capítulos. Portanto, temos apenas mais 5 capítulos para concluir o primeiro livro do Novo Testamento. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.